estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos glorificarmos o seu nome. Eu agradeço ao nosso Deus por esta rica oportunidade e pela sua participação, você que já está conosco, você que vai entrar mais tarde, que vai participar mais tarde, você que talvez participe no decorrer do dia, mas graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua presença. Eu creio que se o Senhor permitiu que você estivesse conosco é porque Ele tem um propósito. E nós estamos neste propósito de ter este encontro com Deus todas as noites, todas as madrugadas, início de madrugada, a partir da 0 hora. Estamos neste propósito desde 2020, para a glória de Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos confortado nos momentos mais difíceis, nos consolado e tem também nos dado a vitória que só Ele pode dar. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você seja um divulgador dessa transmissão, que você divulgue para outras pessoas de seu conhecimento, para que elas também possam participar todas as noites e início de madrugada a partir da 0 hora. Estamos através do YouTube, estamos também através do Facebook, estamos através do Instagram. Você é o nosso convidado a participar, a estar conosco. E teremos um período de oração ao iniciarmos, que é daqui a pouquinho já estaremos orando, e outro período de oração no encerramento. Então você pode já estar participando desta primeira oração e depois, no finalzinho, nós estaremos colocando todos os pedidos de oração que nos for enviados através do nosso WhatsApp. Você pode entrar no nosso WhatsApp, colocar seu pedido de oração e nós estaremos transferindo seus pedidos para os nossos cadernos, porque oramos no decorrer da nossa transmissão, da nossa live, mas também oramos pela madrugada, oramos pela manhã, oramos durante o dia, pelo seu pedido de oração. E eu não estou orando sozinha, porque temos vários homens de Deus e mulheres de Deus que vão estar orando conosco. Nós estamos aqui em nome de Jesus, sabendo que o Senhor tem coisas grandes a fazer nas nossas vidas e na vida de todos aqueles pelos quais nós clamarmos. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço. Eu te louvo por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração e os teus servos e as tuas servas aonde quer que estiverem. Manifesta-te, ó Deus, a cada um deles. Faça com que aqueles que ainda não te conhecem, passem a te conhecer, passem também a te buscar e a te servir com alegria. Abençoa os lares, as famílias aqui representadas. Visita também aqueles que estão hospitalizados. Visita aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão no leito de dor, precisando do socorro do Senhor. E eu creio que o Senhor é socorro presente na tribulação, porque assim diz a tua palavra. Por isso manifesta o teu poder, Senhor, na vida deste homem, desta mulher, na vida deste irmão, desta irmã que clamam a ti juntamente comigo nesse momento. Visita cada um deles, socorre cada um. Dai forças àquele que está fraco, para continuar te buscando, para continuar te servindo e fazendo a tua vontade. Visita também aqueles que precisam do teu socorro, que precisam
precisam da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia e da tua infinita bondade. Faz, Senhor, a tua obra na vida de cada um, na vida daqueles que estão vivendo ao relento nas ruas da cidade, na vida daqueles que estão vivendo em barracas, embaixo de pontes, de viadutos e embaixo de marquises. Mas o Senhor sabe muito bem a necessidade de cada um deles. Faz a tua obra, confunda o adversário, lança por terra toda a obra do inferno e transforma, meu Pai, essas vidas pelo teu poder. Libera também a causa que está na justiça. Libera, meu Deus, tudo aquilo que está retido nas mãos do inimigo. Traz uma liberação especial nesta noite, meu Pai, para todos aqueles que estão conosco neste propósito. Aqueles que estão desde 2020, aqueles que entraram 2021, 22, 23, 24 e agora 2025. Que a tua bênção esteja sobre cada um deles. Que a tua obra seja feita na vida deles, no lar, na família, e o mal seja arrancado. A enfermidade maligna, a enfermidade incurável seja destruída pelo teu poder, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, eu te agradeço e te peço, meu Pai, pelo Brasil. Te peço por todas as nações onde a minha voz tem chegado. Eu clamo a ti, meu Pai, por Israel. E eu peço que o Senhor faça uma obra gloriosa em Israel. E que o Senhor faça cessar toda e qualquer guerra que estiver acontecendo ou que ainda estiver ameaçando acontecer entre Israel e o Hamas e entre todos os países que estão em guerra. Conceda paz, conceda livramento. Livra também o Brasil e abençoa essa nação de uma maneira especial. Toma nas tuas mãos as autoridades constituídas desta nação e as autoridades eclesiásticas também. Faz a tua obra pelo teu grande poder, para a glória do teu nome. Eu te peço a tua bênção, o teu poder e a tua graça, para a honra e glória do teu santo nome. Glória a Deus, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Esse Deus maravilhoso, misericordioso, que tem feito grandes coisas em nossas vidas e que vai continuar fazendo, porque a sua palavra diz que as suas misericórdias duram para sempre. O nosso Deus é misericordioso. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. E além de conhecê-las, Ele é poderoso para nos dar vitória, para fazer grandes coisas, para a honra e glória do seu santo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, que se encontra... Vamos estar lendo aqui a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. No livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Jeremias capítulo 20 e o versículo 10 em diante. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores
e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. O que o Senhor pode fazer e o que Ele faz na vida daqueles que realmente procuram andar na presença dEle, procuram fazer a vontade dEle. Ele é o nosso vingador. Ele é a pessoa que se encarrega de nos vingar, que se encarrega de dar o pago aos nossos inimigos, àqueles que se levantam muitas vezes contra os servos de Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz que ao Senhor pertence a vingança e Ele retribuirá, diz o Senhor. Glória a Deus. Então eu sempre digo que o cristão, o servo de Deus e a serva de Deus que procuram andar na presença de Deus na terra, eles não precisam se vingar de ninguém. Não precisam desejar o mal para ninguém. Porque o Senhor é o nosso vingador, o Senhor é aquele que vinga o seu povo, o Senhor é aquele que peleja pelo seu povo, é Ele que contempla cada situação dos seus servos, é Ele que vê com seus olhos como chamas de fogo toda e qualquer maquinação de um ser humano ou do adversário contra o seu povo, contra os seus escolhidos. E a sua palavra diz que, no versículo que lemos, ele disse: ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Quer dizer que a situação era terrível. Murmuração. Murmuração são palavras que são pronunciadas em tom bem baixo, que é para que os outros não ouçam. Então as pessoas, quando elas têm alguma coisa contra a outra, ou quando elas querem falar mal umas das outras, para que a pessoa não ouça, então ela fala meio que murmurando, sem erguer muito a voz, para que outras pessoas não ouçam. Então havia muita murmuração, que o profeta disse que estava havendo murmuração. Ele disse: porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. E quando se está murmurando, se está falando mal. Porque se estivesse murmurando coisas boas, não precisava falar baixo, não precisava falar no ouvido da pessoa, não precisava falar escondido. Se falaria abertamente. Glória a Deus. Mas, infelizmente, segundo a palavra de Deus, os murmuradores já existiam no tempo de Jesus. Os murmuradores já sempre existiram e sempre vão existir. Mas o nosso Deus, mesmo que a gente não esteja ouvindo nenhuma murmuração contra as nossas vidas ou a nosso respeito, o Senhor está ouvindo. Ele ouve e Ele vê todas as coisas. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que o profeta
ouviu a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai e denunciaremos todos os que têm paz comigo. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos, meu Deus, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Que coisa, né? Murmurando, desejando que o outro se dê mal, desejando que o outro venha manquejar. E o profeta diz: bem pode ser que se deixe persuadir, quer dizer que se deixe levar pela situação. E assim prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Olha só, que maquinação terrível. Pensamentos malignos. Pensamentos que planejam o mal antes que aconteça, desejando que a pessoa seja vencida, seja derrotada. Glória a Deus. Mas a palavra diz: mas o Senhor está comigo. Glória a Deus. O Senhor está comigo como um valente terrível, porque o Senhor, quando ele se levanta para guerrear pelo seu povo, para guerrear por cada servo seu, ele se levanta para vencer. Glória a Deus. O Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Glória a Deus. Porque o Senhor é aquele que peleja por nós. É aquele que ouve todo e qualquer comentário a nosso respeito. Nós não sabemos, nós não ouvimos, nós não vimos. Mas o Senhor que vê, que contempla tudo, Ele sabe tudo. Tudo que se fala a nosso respeito nas rodinhas de amigos, nas reuniõezinhas que se fazem para achar alguém que as pessoas possam estar falando mal, murmurando, criticando e até planejando qualquer coisa contra aquela pessoa sem a pessoa saber. Mas o Senhor, Ele conhece todos os segredos, Ele sabe todas as coisas, como aconteceu com o profeta Eliseu, né? A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é grande demais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eliseu era um profeta de Deus. E a palavra diz que ele conseguia descobrir tudo que o rei falava nos seus aposentos. Os conselhos do rei da Síria. Dentro do aposento de dormir, Eliseu sabia. O Senhor revelava para Eliseu. Porque o nosso Deus, Ele não guarda segredo. Ele não guarda segredos para os seus servos que realmente são sinceros e andam na presença dEle. Diz aqui no capítulo 6 e o versículo 8 de 2 Reis. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus
enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal e tal lugar, porque os sírios descerão ali. Então, o rei da Síria se reunia no seu aposento com os seus comandantes, com os seus auxiliares, para conversar e para preparar todo o esquema da guerra. E onde ele ia passar, onde ele ia estar, era falado nos seus aposentos. Mas o homem de Deus, Eliseu, ficava sabendo, e Eliseu mandava dizer ao rei de Israel: olhe, não passe por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de quem o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Glória a Deus. Ele ficou sem saber, porque ele se reunia com os homens, com seus soldados, com os responsáveis, né, por aquela tropa que estava ali com ele. E, de repente, o rei de Israel ficava sabendo, sabendo onde é que eles iam estar, onde é que eles iam passar. E o rei de Israel evitava passar pelo mesmo lugar que eles, porque havia uma guerra entre eles. E a palavra do Senhor diz que o rei da Síria ficou revoltado com aquela situação e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem que está a favor do rei de Israel? Né? Então, eles disseram, um de seus servos disse: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, quer dizer, no teu quarto de dormir. Então o rei falou: vai e veja onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Exatamente isso. Eliseu ficava sabendo, Deus revelava para Eliseu, porque o nosso Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o Senhor ouvia o que era tratado entre o rei da Síria e os seus soldados. E Eliseu ficava sabendo, o Senhor revelava para ele, e ele transmitia para o rei de Israel. Então o rei da Síria ficou pensando que fosse alguém ali do meio deles, ali, que estava levando o recado para Eliseu, procurando avisar Eliseu, para que Eliseu avisasse para o rei de Israel onde é que eles iam se reunir. Mas um de seus servos falaram: não, meu senhor, é Eliseu, ele ouve tudo que o rei fala no seu aposento. Meu Deus, né? Que coisa. Então o rei de Israel mandou chamar Eliseu e se preparou para se encontrar com Eliseu, pensando que ia resolver o problema. Mas a palavra de Deus diz que quando pela manhã o homem de Deus, o auxiliar do homem de Deus, se levantou, saiu para fora, olhou, e ao redor da casa onde Eliseu estava um grande exército do rei da Síria, cercando a casa onde Eliseu estava.
preparados com certeza para levar Eliseu preso até a presença do rei da Síria. E quando Geazi se levantou bem cedo, quando ele chegou do lado de fora, estava tudo cercado. Soldados sírios estavam todos ali, reunidos, esperando para levar Eliseu. Mas a palavra de Deus diz que quando ele viu aquilo dali, ele ficou com muito medo, ele voltou correndo e ele disse para Eliseu, que a casa estava cercada de carros e cavalos do exército do rei da Síria. Então a palavra de Deus diz que Eliseu falou para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. Então Eliseu ainda orou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja, porque até então o moço que servia ao homem de Deus, ele não tinha visto. Ele só tinha visto o exército do inimigo, mas ele não tinha visto o exército de Deus, que estava também ali, de prontidão. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que o Eliseu orou e pediu para que o Senhor abrisse os olhos daquele moço, para que ele visse. E o Senhor lhe abriu os olhos e ele olhou e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que entra na batalha por nós, que peleja por nós, que guerreia as nossas guerras. Nós não estamos vendo. Eu sempre digo que nós não sabemos o que se passa muitas vezes no mundo espiritual, porque nós só conseguimos ver esse mundo material, esse mundo onde nós estamos vivendo. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual muitas vezes, mas o Senhor é aquele que nos revela o oculto, o profundo e tudo aquilo que está escondido, porque o Senhor não nos deixa confundidos. Ele sempre nos revela o que está ainda no mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que, através daquela visão, através da oração de Eliseu, os olhos daquele moço foram abertos, os olhos espirituais. Então ele enxergou ao redor de Eliseu um exército muito grande, de carros e cavalos de fogo, que cercava todo aquele lugar onde estava Eliseu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que desceram a ele. Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E o Senhor feriu de cegueira aquele exército da Síria. Glória a Deus. Primeiro Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos espirituais de Geazi, que era o moço que ajudava ele. E depois Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor ferisse de cegueira o exército do rei da Síria. Olha o grande poder do Deus que servimos. Ele tanto pode fazer com que o ser humano enxergue o mundo espiritual, como ele também pode ferir de cegueira qualquer ser humano que intentar qualquer coisa contra os escolhidos de Deus, contra aqueles que estão servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Então, tanto o Senhor pode abrir os olhos daqueles que não estão enxergando o mundo espiritual, como ele também pode fechar os olhos, ferir de cegueira
aqueles que estão enxergando o mundo material, para que eles não vejam o livramento que o Senhor já preparou para cada um de nós. Glória a Deus. Então, segundo a palavra que o Senhor nos fala através do profeta Jeremias, a palavra diz: mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Glória a Deus. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Quer dizer, seria uma confusão na vida dessas pessoas, desses inimigos que se levantaram. O Senhor faria com que eles ficassem confusos e eles nunca iam saber realmente o que aconteceria na vida do profeta. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Glória a Deus. O Senhor, Ele vê e Ele contempla todas as coisas. Tu, pois, Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Que coisa, o Senhor conhece nosso pensamento, nosso coração, tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que gostaríamos de fazer, tudo está diante do Senhor. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Que coisa tremenda! Esse é o nosso Deus, que livra a nossa alma, que nos livra do mal, como o próprio Jesus orou a oração do Pai Nosso. A última parte da oração do Pai Nosso é: livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor quem nos livra do mal. É o Senhor que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. É o Senhor que mesmo as coisas, que mesmo que se faça qualquer coisa escondido, mesmo que se trate de qualquer coisa embaixo da própria terra, o Senhor sabe. Ninguém pode se esconder desse Deus. Ninguém consegue se esconder dele, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onde quer que estiverem os nossos acusadores e aqueles que de alguma maneira se levantam contra nós, usados pelo maligno, com certeza o Senhor vai estar, o Senhor vai ouvir e o Senhor vai nos dar livramento. Ele vai nos proteger e Ele ainda nos avisa. Glória a Deus. Porque Ele não nos deixa enganados, nem confundidos, nem envergonhados. Porque grande é o nosso Deus. E a sua fidelidade e a sua bondade dura para sempre. Não serão envergonhados nem confundidos aqueles que confiam no Senhor e aqueles que procuram andar de acordo com esta palavra. Jeremias não foi enganado. Os servos de Deus que viveram antes de nós, que serviram a esse Deus vivo, a esse Deus maravilhoso, não foram enganados. E nós também não seremos enganados enquanto estivermos andando na presença de Deus. Ainda que se levantem contra nós, que desejem a nossa destruição, que queiram ver o nosso mal, mas o Senhor vai estar conosco. Como um valente terrível, glória a Deus, poderoso,
para nos defender, para nos sustentar, para nos acolher, como fala o salmista lá no Salmo 91, que Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. Glória a Deus, porque a sua verdade, ela é escudo e é broquel. Ela nos protege. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dura coisa é se levantar contra um escolhido de Deus. Dura coisa é se levantar contra um ungido de Deus. Contra alguém que o Senhor ungiu. Contra alguém que o Senhor escolheu. É duro quando alguém se levanta. E quando alguém deseja derrotar aquela pessoa, destruir aquela pessoa. Porque o Senhor se levantará como um valente terrível para defender os seus servos, para defender o seu povo, para defender a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus continue nos protegendo, protegendo a sua vida, a sua casa, a sua família, porque todos nós que servimos ao Senhor necessitamos e precisamos pedir constantemente a proteção do nosso Deus, porque Ele é o guarda fiel de Israel, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele que nos dá a completa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Davi disse, ainda que um exército se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Ainda que se levantasse contra mim a guerra, Davi disse, mesmo assim eu confiaria. Então temos que confiar que o Deus que servimos é suficientemente poderoso para nos guardar, nos proteger e nos livrar de toda e qualquer intenção do adversário, de nos derrubar, de nos derrotar, de nos espezinhar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E pare de ficar reclamando. Pare de ficar dizendo que você é sozinho, que você é sozinha, que você não tem ninguém por você, que você não tem ninguém que queira te defender. Olha, se você serve ao mesmo Deus que eu sirvo, eu creio que você não está só. Eu creio que você não está desamparado. Ou desamparada. Porque a mulher tem muito disso. Eu estou desamparada, sou uma coitada, sou uma coitadinha. De repente, porque o marido foi embora, porque, de repente, porque o Senhor recolheu, como no meu caso. Mas não estamos sozinhos, não. Não estamos sozinhas, não. O Senhor está conosco. O salmista diz, o Senhor dos exércitos está conosco. Está lá no Salmo 27. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, se nós somos servas desse Deus, que sempre cuidou de nós, que sempre nos guardou, sempre nos protegeu, será se agora, no momento que mais precisamos dele, ele vai nos abandonar, vai nos desamparar? Não, eu creio que não. Eu creio que jamais o Senhor vai fazer isso. Mas Ele vai estar conosco em toda e qualquer situação. Ele esteve conosco quando nós começamos a caminhar com Ele, Ele esteve conosco durante todos esses anos, e agora, mais do que nunca, o Senhor sabe que nós precisamos dEle, como em todos os momentos da nossa vida. E Ele vai estar presente, Ele vai nos dar vitória. Tome posse da sua vitória e pare de ficar reclamando, e creia que você
está rodeada pelo exército do Senhor, como estava Eliseu. Você está guardada, você está guardado, está protegido por um grande exército, que é o exército de Deus. E mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda ou à tua casa. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor deu ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Enquanto estivermos andando com o Senhor vai estar conosco. Enquanto nós estivermos fazendo a vontade dele, seguindo somente a ele, obedecendo a sua palavra, procurando fazer a sua vontade, ele vai estar conosco. Ele não vai nos abandonar. Então, vamos permanecer firmes na presença desse Deus, sem olhar para os lados, sem olhar para trás. Vamos prosseguir em frente, porque o nosso Deus é socorro presente em cada situação, em cada tribulação, em cada levante do inferno. O Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece e aquele que garante a nossa vitória. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0h. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor. Você pode nos seguir também através do Instagram, através do Facebook. Esteja conosco, esteja orando juntamente conosco. Daqui a pouco vamos estar orando novamente a nossa última oração no finalzinho. Mas enquanto isso você pode mandar, colocar no nosso WhatsApp o seu pedido de oração, a sua necessidade de oração, e nós vamos estar orando por você, orando pela sua casa, pela sua família, e com certeza o Senhor vai estar te dando a bênção e a vitória que você tanto necessita, que você tanto precisa. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar no nosso jejum, cujo tema está lá no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21, que é o jejum da jornada feliz. Faça esse jejum para que o Senhor esteja guardando a você, sua casa, sua família e também os seus bens, que o Senhor esteja protegendo dos ladrões, dos roubadores que andam por aí roubando, matando e destruindo. Vamos estar clamando ao nosso Deus e tenho certeza que Ele vai nos ajudar, vai nos socorrer e nos sustentar. Ao se inscrever no nosso canal, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que estamos ao vivo e você vai poder estar participando juntamente conosco através dos seus testemunhos, através da oração, seus pedidos de oração e através da meditação na palavra, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é esta palavra que nos conduz por esse caminho que é Jesus. Caminho estreito, mas é o caminho que vai nos levar ao trono de Deus, que vai nos levar ao céu. Então vamos nos preparar e vamos nos colocar na presença do Senhor e andar conforme a sua palavra e crer no poder desta palavra, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O Senhor nos dê vitória. O Senhor continue operando nas nossas vidas de uma maneira toda especial. A palavra que eu li para aqueles que estão entrando agora se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, e o versículo 10. Do versículo 10 ao versículo de número 13. É a palavra que o Senhor nos deu nesta noite. E a palavra que nos serviu de orientação, de acordo com essa palavra, é exatamente lá em 2 Reis, capítulo 6. Glória a Deus, que Deus te abençoe.
Vamos estar orando daqui a pouco, certos de que o Senhor vai estar ouvindo a nossa oração e fazendo uma grande obra. Continuamos a orar por Israel, continuamos a orar pela nossa nação, crendo que o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra no Brasil e também em todas as nações, em todos os países onde nós temos conseguido chegar para a glória do nome santo do Senhor. Você que está conosco de outros estados, de outras cidades, não se esqueça, quando você for pedir a nossa oração, colocar o lugar de onde você está está nos acompanhando, nos seguindo, e com certeza nós vamos estar orando pela sua cidade também, pelo estado onde você está morando, pelo país onde você está, e o Senhor vai estar fazendo uma grande obra para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar orando pelas pessoas cujos nomes estão aqui no nosso caderninho de oração. Nós vamos estar orando por elas e vamos orar por aqueles que também colocarem os seus nomes na nossa oração a partir de agora. Cristiane Albuquerque, de Pernambuco. Ô, Sara, desliga para mim o ventilador, tá muito frio. Cristiane Albuquerque. Ela pede uma palavra. Cristiane. Deus te abençoe, Cristiane, e todos os nossos irmãos aí em Pernambuco. Glória a Deus por esses irmãos maravilhosos aí de Pernambuco, onde já tive o prazer de conhecer. Vamos estar orando pela Cristiane, pelas pessoas que ela está pedindo. Glória a Deus. Ela pede uma palavra. Ela pede uma palavra. Palavra para Cristiane. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Provérbios capítulo 14, Cristiane. E o versículo que saiu para você é o 9, mas leia o capítulo 14 de Provérbios e o Senhor com certeza vai falar ao seu coração. Os loucos zombam do pecado, porque para eles nem sabem o que é pecado, né? Então eles zombam e acham que está tudo bem. Mas a palavra do Senhor diz que entre os retos há boa vontade. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê entendimento e discernimento da sua palavra. Provérbios capítulo 14. A Paulinha Gomes, ela pede uma palavra, oração por ela e pela família. Paulinha, que Deus te abençoe, Paulinha. Que Deus te guarde. Vamos estar orando por você e por toda a sua família. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Glória a Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 9. Leia Malaquias 1, o capítulo todo, e o Senhor com certeza vai estar falando ao seu coração. Suplique o favor de Deus, e com certeza que o Senhor vai te ouvir, vai te dar vitória e vai ter piedade de você. É necessário orar, buscar a presença do Senhor, para que você receba tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Glória a Deus. Malaquias capítulo 1. Glória a Deus. A Railane pede oração pela sua vida. Railane. Deus te abençoe, Railane. Vamos estar orando. Rosemary pede oração pela sua família e saúde. Está orando também pela Rosemary.
Ana Regina pede oração pelos seus filhos e uma palavra. Ela é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a Ana Regina, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. E os nossos irmãos gaúchos, que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira toda especial. O gaúcho é muito hospitaleiro. Glória a Deus. Ana Regina. A palavra para Ana Regina. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo de número 10. De número 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então se humilhe perante o Senhor. Busque a presença dEle. Clame a Ele. Faça um jejum. Busque o Senhor em favor da sua vida, da sua casa e da sua família. E tenha certeza que o nosso Deus é poderoso para fazer uma obra maravilhosa na sua vida, na sua casa e na sua família. Leia o capítulo 4 da carta de Tiago, tá? Tiago, capítulo 4. Foi para Ana Regina, né? É Ana Regina. Tiago, capítulo 4. Neuza, ela fala assim, missionária. Denise, Deus abençoe pelas orações, Deus abençoe sua família, sua equipe. Obrigada. Obrigado, Deus, gratidão por um dia unidos em oração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ela pede oração para Deus tocar na garganta dela, que ela está com uma queimação na garganta. Cura do colesterol, deve ser tireoide, pressão e livramento. E ela pede também oração pela família, salvação e por Anderson Borges, restauração de todas as áreas. Vamos estar orando, ô Neuza, vamos confiar que o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra. E a palavra que saiu para você, é para ela a palavra? A Neuza não pediu. É uma pessoa que você falou que pediu. Ana Regina eu já li, né? Já. A Neuza não pediu. Não, mas pode tirar. Eu vou ler a palavra para a Neuza, que eu já tinha tirado aqui. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Isaías capítulo 60, estou sem óculos hoje, 65, e versículo 9. Leia Isaías 65, Neuza, e você vai ver quantas promessas o Senhor tem para a sua vida, através desta palavra. Isaías 65. Maria José Pucai, ela disse que pede oração porque ela precisa de uma vaga para a mãe dela na clínica do Horto. Só o Senhor pode abrir a porta onde não tem. Maria José, vamos estar orando, Maria José. Confia que o Senhor é poderoso para abrir essa porta. Em nome de Jesus, seja qual for a porta, Ele pode abrir. O poder pertence a Ele. Ele abriu a porta da prisão onde Pedro estava. E a porta não era qualquer porta, não. Era tudo de ferro. Mas para o Senhor não tem esse negócio de porta difícil, porta fácil de abrir. Ele abre portas mesmo onde elas não existem. Ele abre, porque Ele é Deus. E Ele tem todo o poder. Então confia que essa porta vai ser aberta. Em nome de Jesus, se ela precisa dessa porta aberta, o Senhor vai abrir essa porta. É só você confiar e aguardar no Senhor. E com certeza Ele vai fazer essa obra. A irmã Luzia está presente, falou paz do Senhor. Deus te abençoe, irmã Luzia. Deus abençoe sua casa, sua família. O Alan pede palavra. Deus abençoe o Alan. Glória a Deus. Vamos tirar a palavra para o Alan. Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso, gente. Não perca o contato com esse Deus. Hoje em dia as pessoas, através da mídia, elas têm tantos contatos. Elas procuram ter muitos contatos.
Mas, infelizmente, nem todas têm contato com Deus, nem todas têm contato com o Senhor. Mas não perca o contato com o Senhor, procure guardar este contato com o Senhor, que é a única maneira de você ser mais que vencedor. A palavra que saiu para o Alan: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. É 1 João, capítulo 4, versículo 15. Leia 1 João, capítulo 4, Alan, e o Senhor vai falar ao seu coração. Cleide, ela diz a paz do Senhor. Paz do Senhor, Cleide, que Deus te abençoe. Ana Regina diz assim: estou esperando sua visita aqui em Pelotas. Meu Deus, que bom seria, hein, Ana Regina, eu lá em Pelotas, Rio Grande do Sul. Os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul é bênção. Quem sabe, né? Para Deus nada é impossível, né, Ana Regina? Quem sabe o Senhor prepara, né? Vamos estar orando nesse sentido, porque eu não faço nada sem oração e eu não faço nada sem a direção de Deus. Se o Senhor falar para mim: olha, tal semana eu quero você lá em Pelotas. Ah, com certeza. Se ele falar que me quer lá, eu sei que ele vai preparar meios e condições. Ah, eu tenho certeza. Tá? Por isso é que eu aguardo nele. Quando ele fala: você vai para tal lugar, eu quero que você vá. Eu sei que ele está me mandando, mas ele vai preparar meios, condições para que eu vá. Quantas e quantas viagens eu já fiz sem nenhuma condição financeira. Não tinha nenhuma condição, não. Eu apenas sabia que Deus me queria ali. E se Deus me queria naquele lugar, ele ia preparar meios e condições. E ele ia me fazer chegar lá. Se ele tinha uma obra comigo lá, ele ia preparar meios para eu chegar lá. E ele sempre preparou. Quando ele tinha um propósito, ele sempre quando ele tem, ele me leva no lugar certo, no tempo certo, que ele precisa que eu esteja ali. E é coisa assim tremenda o que ele faz. Como Deus trabalha. O nosso Deus trabalha de uma maneira especial, né? E essa outra aqui, Sara, Cleide. A Cleide, ela só falou, cumprimentou. Ah, tá. Que Deus abençoe, Cleide. A paz do Senhor, eu vou colocar seu nome na oração. Já que você ligou, você já está na oração. A irmã Luzia pede oração pela sua vida, pela sua família. Ela diz assim: estou muito mal do meu estômago desde a tarde. Está repreendido o mal, irmã Luzia. Está repreendido o mal. Em nome de Jesus. Daqui a pouco vamos estar orando de novo. Já deixa o copo com água. Vamos confiar que o Senhor já está trabalhando. Eu sempre digo para vocês, só de vocês ligarem, entrar em contato, o Senhor já começa a trabalhar na vida de vocês. Então, creia que o Senhor já está trabalhando. O Adson, ele é de Manaus, Amazonas. Adson. Ele pede uma palavra. Deus te abençoe, Adson, e todos os nossos irmãos aí de Manaus. Que Deus faça uma grande obra na sua vida e na vida de toda a sua família. A palavra que saiu para você, Adson. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 5 que saiu para você. Mas leia o capítulo 9 do Evangelho de João. E com certeza você vai entender melhor tudo aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Mas permaneça na luz que é Jesus. E com certeza as trevas não terão poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Daniele Tavares, palavra. Deus abençoe, Daniele.
colocar o nome dela na oração. Daniele. Oração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os nossos irmãos ali da Igreja Presbiteriana da Graça, onde estivemos na terça-feira, onde estive ali juntamente com os irmãos ali, com as irmãs. Culto maravilhoso, um culto abençoado, onde o Senhor falou ao nosso coração e nos visitou de uma maneira toda especial. Que Deus abençoe a nossa irmã pastora Terezinha e a pastora Sidneia e todos os demais pastores e pastoras da Igreja Presbiteriana da Graça. É uma igreja aberta, uma igreja que não tem preconceito da mulher ser uma pastora. A mulher desta igreja, ela pode ser obreira, ela pode ser pastora, é aquilo que o Senhor quiser que ela seja, é o chamado de cada um. Porque tanto a mulher como o homem pode ter chamado ministerial. Então, às vezes, dependendo de cada ministério, tem aquele preconceito, que a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, como devido a alguns ensinamentos que no passado, né, o apóstolo Paulo trouxe esse ensinamento, que a mulher deveria estar calada nas reuniões, que a mulher deveria não ocupar determinados cargos na igreja, mas os tempos mudaram, né? E o Senhor precisa de homens e mulheres de Deus valentes e cheios da graça e do poder de Deus para continuar a pregação do Evangelho e para continuar com o ministério de Deus na face dessa terra. Então, independente, para Deus não tem esse negócio, é homem, é mulher, então não pode, mulher não pode isso, não pode aquilo, não pode subir no púlpito, não pode descer do púlpito, e é aquela coisa assim, sabe, de machismo, de tanta coisa, tanto preconceito que às vezes existe na obra de Deus e no ministério, em alguns ministérios, que impedem até o bom andamento da obra de Deus na terra. Porque há muitos preconceitos. Mas eu louvo a Deus que o meu Deus não é preconceituoso e Ele dá liberdade para quem quiser trabalhar. Quem quiser trabalhar na seara do Senhor, há lugar para todos. Basta querer. Seja qual for a posição que você ocupar, o importante é que você não fique de braços cruzados, o importante é que você trabalhe. Independente de título, eu nunca trabalhei na obra de Deus por causa de título. Quando não tinha nenhum título, eu já trabalhava, já comecei a caminhar nos caminhos do Senhor trabalhando na obra. Por isso que até hoje eu não sei ficar parada. Se depender de ficar parada, servindo ao Senhor, dentro de casa, acomodada, entendeu? Acomodada, despreocupada com a salvação das almas, despreocupada com o sofrimento das pessoas. Então, com certeza, não serei eu mais. Porque desde que me converti, a minha preocupação e o Senhor me despertou para lidar com as pessoas, para pregar esta palavra. E eu me sinto como o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não falar de Deus para outras pessoas que não o conhecem como eu também antes não conhecia. E só o Senhor sabe o que Ele tem feito na minha vida, como Ele tem sido maravilhoso na minha vida. Apesar de todas as lutas que eu tenho passado, de todas as perdas que eu tenho sofrido, mas o meu Deus é aquele que nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. O Senhor é aquele que está conosco todos os dias. Davi disse, se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Mesmo que aconteça de pessoas que você julgava que eram amigas,
que te queriam bem, elas de repente se afastam de você, te deixam de lado, não querem nem saber se você existe, nem procuram saber se você está existindo. Mesmo que isso aconteça, não desanime. Continue servindo ao Senhor, continue fazendo o que o Senhor tem te mandado fazer. E com certeza Ele vai te dar vitória, Ele vai te guardar, te proteger, te dar livramento, não só a você, mas também a toda a sua casa e a toda a sua família. Amém? Glória a Deus. Daniele pede oração. Ela pediu palavra. Palavra, eu já li a palavra para ela, não? Eu li para o Adson, né? É. Agora é para Daniele. Viu, Daniele? Presta atenção. A palavra que o Senhor vai mandar para você. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Glória a Deus. 1 João, Daniele, capítulo 2, versículo 21. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Leia o capítulo 2 da primeira carta de João. E o Senhor vai falar ao seu coração e você vai entender os propósitos de Deus na sua vida. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Que promessa maravilhosa, que promessa grande que o Senhor nos fez. A vida eterna. Não é para qualquer um que ele fez esta promessa, mas é para aqueles que realmente queiram viver com Ele para toda a eternidade. Viver com Ele aqui na terra e depois viver com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, Daniele, medite nesta palavra, 1 João capítulo 2. Glória a Deus. Nilzete Ramos. Nilzete. Pede oração e uma palavra. Deus te abençoe, Nilzete, que Deus te guarde, te proteja, a você, a sua casa e a sua família. Vou tirar uma palavra para Elisete. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É o Salmo 23, Nilzete. Salmo 23, versículo 2. Leia o Salmo 23 todo. Faça uma campanha em cima desse salmo, que esse salmo vai fazer com que você seja cada dia mais fortalecida e o Senhor vai estar fazendo grandes coisas na sua vida através da meditação neste salmo e da oração em cima deste salmo. Glória a Deus, é o Salmo 23 que saiu para você, Nilzete. Glória a Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, porque você se inscrevendo, convidando pessoas para se inscreverem também, você vai estar nos ajudando a chegar cada vez mais longe, levando esta palavra, que é a palavra de Deus. E não se esqueça também, você que puder nos ajudar com a sua doação, é só você usar a nossa chave Pix, que você vai encontrar na descrição do vídeo, ou usar o nosso Superchat ou QR Code. E o Senhor com certeza vai estar abençoando de uma maneira toda especial a sua vida, a sua casa e a sua família. Glória a Deus. Ele pede oração por saúde, trabalho, em todas as áreas da sua vida. É Júnior. Por seus filhos e uma palavra para ele. Deus te abençoe, irmão Júnior. Que Deus guarde a você e a todos os seus filhos e sua família. Vou estar lendo a palavra para você. Eu sou o Senhor, a minha glória, pois, ao outrem não darei. Isaías 42. Leia Isaías 42, irmão Júnior. O versículo que saiu para você é o 8, mas leia o capítulo todo, Isaías 42, e você vai entender melhor o propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus.
Eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outro. O Senhor não dá a sua glória para ninguém. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Glória a Deus. A glória não é do ser humano, a glória não é do adversário da nossa alma, a glória não é dos ídolos, a glória é do Senhor. Só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Leia Isaías 42. Glória a Deus, vamos nos preparando para a oração, para a nossa oração final. Se prepare, esteja colocando diante do Senhor tudo o que você gostaria que o Senhor abençoasse. E vamos confiar no poder da oração, vamos crer que o Senhor vai estar visitando, vai estar operando na vida, no lar de cada um, na família de cada um. E onde quer que houver alguém enfermo, o Senhor vai colocar as suas mãos para curar, para libertar. E a salvação da parte do Senhor, com certeza, já está entrando neste lar onde a minha voz está chegando, a minha imagem também. E com certeza a glória do Senhor já está presente aí. E é Ele quem salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Mas o ladrão, que é o adversário da nossa alma, que é Satanás, a palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor nos promete vida abundante aqui na terra. É uma vida que nunca vai se findar, porque além dessa terra teremos uma vida eterna para sempre com Ele. Então vale a pena renunciar a este mundo com todas as suas concupiscências para estarmos servindo e adorando a este único Deus que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir do momento que nós fazemos isto, com certeza a nossa casa vai ser abençoada, a nossa família vai ser abençoada e guardada pelo Senhor aqui na terra, e além dessa terra teremos uma vida eterna para sempre com Ele. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Convide seus amigos, seus parentes para estar se inscrevendo no nosso canal e também para estar conosco através do Instagram, através do Facebook. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntamente com o teu povo, eu aqui nesta sala de oração e eles aonde quer que estiverem. Meu Deus, eu te peço a tua provisão, o teu livramento, a tua proteção para cada lar, cada família aqui representados. Visita aqueles que estão hospitalizados, encarcerados, aqueles que precisam, meu Pai, de uma bênção, de uma vitória ainda para esta noite. Visita-os, ó Pai, neste momento. Assim como o Senhor enviou aquele exército que se colocou ao redor de Eliseu, e o Senhor envia este exército poderoso que se acampe dentro e fora do nosso lar e ao redor de cada um dos nossos familiares, o lugar onde eles estiverem agora, estejam rodeados, meu Pai, pelos teus anjos, pelos teus arcanjos, pelos teus querubins e serafins. Manifesta o teu poder, faça a tua obra, renova, Pai, as forças do teu povo, renova a fé, renova a esperança, renova a confiança no teu nome. Renova, meu Pai amado, através do teu poder e da tua graça, a saúde desse homem, a saúde desta mulher. Toca na raiz da doença e arranca ela pelo teu poder. Destrua a enfermidade maligna. Destrua toda a seta inflamada do inimigo. Toca, meu Pai, na raiz da doença. Toca, meu Deus, na doença hereditária. Ah, Senhor, coloca a tua mão e destrói toda a maldição mandada, desejada, pronunciada contra a vida desta pessoa. Toda maldição hereditária, Senhor, queime e destrua. E abençoa essas vidas e cura, e liberta e transforma para a honra e glória do teu nome. Manifesta o teu poder, meu Pai, sobre as nações em guerra, as nações em conflito.
Coloca, meu Pai, um fim nessas guerras pelo teu poder. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo. Visita, Senhor, e opera. Toma as autoridades constituídas de cada nação nas tuas mãos. As autoridades constituídas do Brasil, as autoridades eclesiásticas também do Brasil, toma em tuas mãos. Que cada um, Senhor, reconheça e faça conforme a sua obrigação, a sua responsabilidade. Toma a frente do teu povo, abre as portas que estiverem fechadas. Mesmo onde estas portas não existem, Senhor, traga essas portas à existência. Abre, meu Deus, as portas para a mãe da Maria José, que clama a Ti pedindo que as portas, meu Pai, de um lugar onde ela precisa ser colocada, que estas portas se abram. Que o inimigo não tenha poder para fechar essas portas, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso, manifesta o Teu poder e abre também as portas de emprego, de um bom salário, de um bom ganho para aqueles que estão desempregados. Supre cada necessidade. Visita, Senhor, as geladeiras, visita os armários, visita, meu Deus e meu Pai, meu Salvador, a despensa desta pessoa e abençoa, meu Pai, com toda a provisão, com toda a sorte de provisão, livramento e proteção. Senhor, esta mãe que não tem como alimentar seus filhos, que não tem como comprar um leite para os seus filhos, Senhor, entra com provisão. Faça a obra, meu Pai, destrua toda a barreira, toda a muralha e manifesta o Teu poder e conceda a bênção, conceda a vitória para a honra e glória do Teu nome. Eu te agradeço, eu te louvo, te bendigo pela Tua presença, te agradeço pela vida de cada um dos Teus servos e as Tuas servas que estão comigo neste propósito. Aqueles que já entraram a partir de hoje, aqueles que estão comigo desde 2020. Eu oro a Ti por cada um e peço a Tua bênção, peço a Tua misericórdia e a Tua bondade para com cada um. Faz, Senhor, a Tua obra. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço. E é para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Manifesta o Teu poder, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o importante é que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado. E estamos aqui para pregar a Tua palavra, Senhor. Para levar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem. Que o Senhor se dê a conhecer a cada um. E que eles possam entender que só o Senhor é Deus. Eu Te agradeço. É no nome de Jesus Cristo. Te peço por cada um dos meus familiares. Pelas minhas filhas, pelos meus netos, meu genro, pela vida da esposa do meu neto, pelo bebê, pela Liz. Meu Deus, coloca a Tua mão, faça a Tua obra, destrua as obras das trevas, lança por terra o adversário e nos abençoa com toda a sorte de bênção. Eu oro por cada uma das minhas irmãs, meu irmão, meus sobrinhos e meus cunhados, todos os meus familiares, eu entrego nas Tuas mãos e entrego nas Tuas mãos, Senhor, todo o Teu povo que está comigo neste momento, que está comigo neste propósito, que a Tua bênção esteja sobre eles e sobre toda a sua casa e sobre toda a sua família. E aqueles que têm me ajudado, aqueles que têm estendido as mãos para me abençoar, que o Senhor os abençoe também. Que eles não fiquem sem a Tua bênção, mas que recebam de Ti muito mais, para a honra e glória do Teu nome. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa e a sua família e tudo que é seu. Que o Senhor esteja guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. E fique
na paz do Senhor Jesus.